Uma alegria sempre ocupar esse púlpito, e hoje é especial porque eu nunca tinha vindo no culto 19h30. Nunca, nenhuma vez, desde que a gente houve essa divisão de horários, por causa da quantidade de gente. E, para mim, é uma alegria porque eu vejo muitos rostos desconhecidos, muita gente desconhecida, e vocês também devem estar me vendo pela primeira vez. E, apesar de ser estranho para vocês, eu já estou nessa igreja há 29 anos, mãe? É isso, né? 29 anos, apesar de não parecer, eu já não sou mais tão novinho. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui, e é uma vantagem muito grande quando a gente empreende essa tarefa de expor a palavra de Deus com um tema só. O pastor Roster iniciou domingo passado, falando a respeito do Natal. Hoje nós vamos dar continuidade, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, a apresentação de Jesus Cristo. O Carlos, que pregou no culto anterior, pregou no texto imediatamente anterior ao meu. Então, se você quiser ver uma sequência completa, mais plena, você pode assistir no nosso site a exposição do Carlos, e agora vocês estão aqui e me ouvirão a respeito disso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 25 ao 35. Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 35. Vamos colocar de pé. Os irmãos ainda vão ficar um tempinho sentados, então vamos fazer o sangue circular. Lucas, capítulo 2, dos versos 25 ao 35. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares me respondendo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, a qual preparaste diante de todos os povos. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Senhor Deus, essa é a tua palavra e esse é teu povo. Esse povo te pertence, Pai. Por isso eu te peço, pela misericórdia que tu tens e pelo amor que tu tens ao teu povo, dá-nos a tua palavra nessa noite com muito poder e muita glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem se assentar. Queridos irmãos, nós estamos vivendo uma época muito especial do ano, o Natal. Ontem, eu e a minha esposa, a gente esteve no shopping, passeando um pouquinho, e a gente viu como a decoração está bonita, está tudo tão bonito, tudo tão colorido. As pessoas sempre se recordam, o Natal é uma data muito presente na vida de alguns. Alguns consideram essa data um pouco deprimente, mas certamente os crentes não devem considerar assim. Porque, independentemente das controvérsias a respeito do Natal, isso pouco interessa, o fato é que nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Mas nem sempre foi assim. Esse texto aqui é um texto que foi escrito pouco depois desse acontecimento, mas o acontecimento aqui narrado, ele se dá num período muito difícil da história de Israel. Período muito complicado. Era um período que já havia 400 anos que Deus não falava. Era o que se chama de silêncio profético. Não era um silêncio absoluto, porque os pais continuavam a ensinar seus filhos, os mestres inauguraram as sinagogas e ensinavam acerca da lei, mas era um silêncio no qual não havia mais revelação. Havia, na verdade, uma grande expectativa a respeito de alguém que viria redimir, ou, nas palavras do texto, viria a consolar Israel. E esse homem que viria consolar Israel seria, então, o Messias de Israel, e recuperaria toda a glória outrora perdida daquele povo.
Mas eles tinham expectativas esquisitas a respeito desse rei. Tinham expectativas esquisitas a respeito desse Messias. Por ele ser da linhagem de Davi, talvez eles pensassem que ele fosse um homem tão talentoso, tão bonito como Davi, ou talvez ele fosse vistoso como Salomão, ou talvez ele guardasse todas as técnicas militares que os grandes reis de Israel empreenderam para expandir as suas fronteiras. Eles tinham muitas expectativas a respeito desse Messias. Eles estavam debaixo de uma grande opressão romana, e, apesar de Roma permitir que eles andassem e praticassem a sua religião até esse instante de modo pleno, eles viviam sob uma opressão tributária, eles tinham que pagar impostos, aí surgem as figuras dos publicanos. E esses homens, então, viviam sob muita opressão e numa grande expectativa. É interessante que é parecido com o que nós vivemos hoje. É bem possível que a maioria das pessoas não aguarde mais o Messias. Eu espero que você não aguarde, porque ele já veio. Jesus Cristo já esteve entre nós, ele é o nosso Messias. Mas há muitas pessoas que esperam o Messias nos dias de hoje. Por exemplo, o nosso país vive uma crise política sem precedentes. Todos os poderes foram arrastados para um tremendal de lama. Alguns olhavam para algumas figuras austeras do judiciário, esperavam que de lá viesse a nossa salvação, mas me parece que até eles entraram nesse poço sem fundo de corrupção e decepção. Outros aguardavam que o nosso ministro da Economia desse jeito nas nossas finanças. E agora a gente descobriu que a gente vai ter que trabalhar até mais ou menos 120 anos. O fato é que todos nós estamos esperando por um Messias. A gente se engana, a gente olha para as pessoas, será que é do dinheiro que vai vir a nossa salvação? Será que é do entretenimento com Netflix? Graças a Deus pelo Netflix, né, que ainda é bem barato. Mas será que é do entretenimento que virá a nossa salvação? De onde é que virá a nossa salvação? Quem será o nosso Messias? Nós sabemos quem é o nosso Messias. Mas nessa noite esse texto vai nos revelar o que nós podemos esperar do Messias. O que nós podemos esperar do Messias. E esse texto eu vou expor aos irmãos em 3 pontos. O primeiro dele diz que nós podemos esperar do Messias a satisfação do mais íntimo anseio humano. Vamos reler alguns versículos aqui, do 25 ao 30. Eu vou ler e os irmãos prestem bastante atenção. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Querido, Simeão é um desses personagens que aparece do nada na história bíblica. Ele aqui aparece e aqui ele some. As pessoas não sabem muito bem sobre Simeão. O que há a respeito de Simeão aqui está colocado. Não se sabe se esse homem era um homem novo ou um homem velho, apesar de muitos, quando leem o texto, têm a impressão de que ele é um homem velho, porque ele fala aqui na morte, que já pode despedir, ele já pode morrer. Mas ninguém sabe muita coisa a respeito de Simeão. Mas o que está colocado aqui, nesse texto, é o que interessa a respeito de Simeão. A gente não sabe o nome do pai, a gente não sabe qual era a profissão de Simeão, ele certamente não era um sacerdote, nem mesmo um profeta, no sentido que a gente entende profeta. Mas Simeão era um homem comum. Mas ele era um homem comum que tinha uma diferença muito grande. Ele esperava pelo Messias ardentemente. Essa palavra que aqui é usada no texto, quando ele diz que ele esperava a consolação de Israel, esse esperar não é o esperar como nós esperamos. Era uma espera ativa. Era uma espera não passiva. Ele não aguardava sentado em algum momento que viesse a aparecer a esperança, a consolação de Israel, o Messias de Israel. Simeão certamente foi criado no judaísmo. E quem é criado no judaísmo conhece de cós salteado as promessas e a lei. E é possível que Simeão, nesse contexto de grande recrudescimento da situação em Israel, o próprio
judaísmo, os próprios fariseus, os próprios escribas estavam num conluio terrível com Roma, permitindo que Roma fizesse coisas terríveis que contrariavam a própria Escritura, e nesse momento de recrudescimento, esse homem se volta para as Escrituras, se volta para as promessas. Ele está completamente inundado pela expectativa do Messias. E ele recebe um presente extraordinário. E o presente que ele recebe é que lhe é revelado que esse Messias, que ele encontrará esse Messias ainda em vida. Simeão teria satisfeito o seu anseio mais profundo, o anseio de conhecer e encontrar aquele que viria salvar o seu povo. Simeão é um homem incrível. A Bíblia diz que esse Simeão tinha o Espírito Santo sobre ele e era movido e andava com o Espírito Santo. Isso não era comum. O Velho Testamento mostra que o Espírito Santo, às vezes, estava sobre a pessoa, às vezes ele saía da pessoa, mas aqui, antes mesmo da morte de Jesus, e antes mesmo de que o Espírito Santo fosse legado e descesse e viesse sobre todos nós, esse Simeão já andava no Espírito. E ele foi movido para o templo, porque o anseio de Simeão, o seu desejo mais íntimo, estava no lugar certo. Queridos irmãos, onde está o anseio mais íntimo do seu coração? Será, minha querida irmã, que ainda não tem um namorado, um marido, será que o anseio mais íntimo do teu coração está em encontrar um marido? Meu querido amigo, talvez você que ainda não tenha encontrado alguém, será que o anseio mais íntimo do seu coração, quando você olha lá dentro do seu coração, será que o seu anseio mais íntimo é por um rapaz? Será, meu querido amigo, que o seu anseio mais íntimo é por dinheiro? É por mamon? Ou será que o seu anseio mais íntimo se dá na expectativa de que seu partido vença as próximas eleições? Onde está o seu anseio mais íntimo? É impressionante que dois homens incríveis da história humana, eles sabiam muito bem qual era o anseio mais íntimo humano. O primeiro dele era C.S. Lewis, professor de linguística, de línguas medievais na Universidade de Oxford. Esse homem, ele era um ateu, e ele, quando descreve a sua conversão, ele diz uma coisa muito impressionante. Ele diz que quando ele examinava o próprio coração, e ele começava a experimentar, ele é um homem de grande sucesso, um grande acadêmico, escritor de obras importantes, esse homem examinava o coração e ele começava a experimentar as coisas, e nada disso, nada do que ele via no mundo, nem o sucesso humano, nem os encontros humanos que ele possuía, nada disso preenchia o coração dele. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Ele disse que se nada nesse mundo preenche o coração dele, significa que ele foi feito para alguma coisa que está fora desse mundo. Queridos irmãos, nós fomos feitos para Deus. E o nosso coração, segundo nos diz Agostinho, nunca encontrará satisfação senão em Deus. Pode ser que hoje você tenha vindo aqui atrás de encontrar o Messias. E eu espero que essa seja a satisfação, esse seja o seu anseio mais íntimo. Porque, queridos, é para isso que o ser humano foi feito. O ser humano foi feito para que ele se encontrasse com o seu Messias, e o seu Messias se chama Jesus Cristo. E Simeão teve essa grande bênção de encontrar com o seu Messias. Mas mais do que isso, há na Bíblia um homem incrível, extraordinário, que também se encontrou com o Messias. E ele descreve, ele compara o que ele possuía antes com o encontro com o Messias. Esse homem se chama Paulo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 4 a 8, eu vou ler aqui. Filipenses 3, do 4 a 8. Olha o que Paulo diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que Paulo está dizendo. Eu posso confiar na carne. Eu, de fato, posso confiar. Ninguém se compara a mim. Paulo está dizendo isso. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo, queridos, não é qualquer um. Paulo é um homem incrível no meio do judaísmo. Ele é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é a tribo de Saul. Por isso o nome de Paulo, Saul, Saulo, é o nome de Paulo, é porque o rei Saul, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. Paulo também é hebreu de hebreus, significava que ele era de linhagem pura. Ele era hebreu de hebreus, ele não tinha mistura no sangue dele. Ele diz que ele, com relação à lei, era irrepreensível. E lá em Gálatas, no capítulo 1, Paulo diz que, comparado a todos os da sua geração, ele era superior, ele era mais inteligente. Mas olha o que ele diz no versículo 8. Ele considera todas essas coisas refúgio. Queridos, eu sou formado em engenharia mecânica. Lá na engenharia mecânica, quando a gente faz algum processo de usinagem ou algum tipo de processo metalúrgico, o que sobra é refúgio. Alguma parte desse refúgio pode até ser usada para você fazer uma espécie de reciclagem daquele material. Mas aquilo ali é lixo. Diante daquela peça que foi feita, aquilo que sobrou é lixo, é refúgio. Paulo está dizendo que todo esse currículo dele é lixo, é refúgio. E tudo isso convergiu para que ele encontrasse o grande objetivo, o grande anseio da sua alma, que era Jesus Cristo. Esses três homens, C.S. Lewis, Agostinho e Paulo, nos mostram claramente que o nosso coração não será satisfeito enquanto nós não encontrarmos o Messias, Jesus Cristo. Esse Simeão teve essa grande e maravilhosa notícia de que ele encontraria o Messias. E quando ele se chega no templo, ele encontra o menino. O menino tinha 8 dias, irmãos. 8 dias. Ele estava sendo apresentado para que fossem feitas as ofertas. Ele tinha 8 dias, mas como esse homem andava movido pelo Espírito, ele encontra aquele menino e ele vê naquele menino a satisfação plena do seu próprio coração. Queridos irmãos, se talvez o seu coração anda vagueando, procurando satisfação em outros lugares, talvez procurando satisfação em vários amores, talvez procurando satisfação em trabalhar e ganhar mais, talvez o seu coração esteja procurando satisfação em algum partido político ou alguma ideologia estranha. Queridos, eu lhes digo com toda certeza que você não encontrará satisfação. Todas essas coisas são ídolos que procuram emular uma realidade que não existe. Todos esses ídolos são simulacros da verdadeira verdade. Todos esses ídolos lhe pedem adoração, eles te sugam, eles pedem para si uma adoração absolutamente terrível, e eles te sugam, eles te esgotam, e você não encontra satisfação para o seu coração. Mas Simeão encontrou satisfação para o seu coração, porque o coração dele estava no lugar certo. De modo, meu querido irmão, se você anda desassossegado, achando que falta alguma coisa, é hora de você se voltar para as Escrituras, porque é nas Escrituras que você vai encontrar o Messias. E eu rogo a Deus que o Espírito que moveu Simeão mova você nessa noite, para que você tenha um encontro real com o nosso querido Messias, Jesus Cristo. Amém? Queridos, mas o texto continua. E esse encontro de Simeão com o Messias, ele traz uma consequência muito interessante para Simeão. O que nós podemos esperar do Messias, nós podemos esperar a satisfação do mais íntimo anseio humano, mas também nós podemos esperar paz para morrer. Vamos ler o versículo 29 e 30. Irmãos, leiam aí, por favor. Versículos 29 e 30. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse homem, a gente não sabe se esse homem ele era um homem velho, a gente não sabe a idade de Simeão. A gente não sabe exatamente se ele já estava avançado em dias ou se ele era um rapaz novo. Não há evidências, na própria tradição não se sabe muito a respeito desse Simeão. Mas esse homem diz que ele agora encontrou paz para morrer. E por que ele encontrou paz para morrer? Ele encontrou paz para morrer porque o maior objetivo da sua vida tinha sido
alcançado. Esse homem, ele tem paz para morrer porque ele já encontrou aquilo pelo qual ele ansiava há muitos anos. Ele tem paz para isso. Eu tive conversando com uma pessoa que teve à beira da morte. Teve à beira da morte, mas, pela graça de Deus, não morreu. E eu conversava com essa pessoa a respeito do que é que se passava pela cabeça. O que é que tinha na cabeça quando estava ali na beira da morte? E a pessoa me disse que começava a pensar sobre diversos projetos, diversas coisas que tinham se iniciado, mas não tinham concluído. Ela pensava sobre algumas coisas que poderiam ter acontecido de uma maneira e aconteceram de outra. Mas o fato é que me disse uma coisa muito interessante. Disse que devagarinho ele ia se desapegando dessas coisas. Era como se isso não fizesse mais sentido diante daquela realidade dura e absoluta da morte. O fato é que Simeão, estando com a saúde que tivesse, quando viu o Messias, chegou à conclusão de que tudo o que ele tinha que fazer nessa vida, ele já tinha feito. Ele encontrou o Messias. Meu irmão, é possível que o maior objetivo da sua vida se cumpra com 8 anos, com 5 anos. Nós vivemos um tempo, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, nós vivemos um tempo de demandas. Nós vivemos demandas para a gente ser magro, e essa é uma demanda que me açoita. Você tem que ser magro, você tem que ser bem bonitinho, se vestir bem, bem bacana. Há outras demandas, você tem que ter sucesso. Você tem que ter sucesso, ainda que custe você comprar um carro em 120 prestações para parecer que você tem sucesso. Não tenho nada contra não, se os irmãos compraram, não tem problema não. Mas o fato é que existem muitas demandas, e devagarinho essas demandas entram no coração da gente, e a gente vai estabelecendo objetivos. E é curioso como a idolatria atinge, inclusive, nós que professamos crer no Messias, no Salvador. Essas idolatrias vão tomando o nosso coração e elas começam a fugir do grande objetivo da nossa vida. E o grande objetivo da nossa vida é glorificar e adorar esse Rei, esse Messias, que nós encontramos. Ou melhor, que nós fomos encontrados por Ele. É esse Messias que nós adoramos, esse se torna o maior objetivo da nossa vida. Pode ser que você, jovem, esteja absolutamente ansioso por causa do vestibular. Quer dizer, o vestibular já passou, né? Se você não passou, o próximo vestibular. Talvez você tenha passado num concurso, mas almeja um concurso melhor, e isso toma o seu coração e se torna uma idolatria. Mas quando a gente fica consciente, como Simeão, de que se a gente morresse hoje, tudo estava cumprido, porque nós encontramos o Messias, isso nos dá paz não apenas para morrer, mas nos dá paz também para viver. Queridos, é interessante que o próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1, 22, ele vive esse dilema. Filipenses 1, do 22 ao 25, olha o que Paulo diz. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais preciso permanecer na carne. E estou convencido disso, porque certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e o gozo da fé. Queridos, olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, no momento que ele se encontra com Cristo, ele se vê num grande dilema. E qual é o dilema? Entre estar com Cristo, o que ele diz que é incomparavelmente melhor, e certamente é, isso é palavra inspirada, mas ele também vê que aqueles irmãos precisam dele. Deus o legou para aquele trabalho. É possível que Simeão, esse homem incrível, não tenha morrido imediatamente. Pode ser que ele tenha vivido durante muito tempo, mas aquele encontro agora subjugou todo o resto da vida de Simeão. A conversão a Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo, deve governar todo o resto da nossa vida. Nós encontramos paz para viver, paz para morrer, mas nós encontramos também paz para viver. O nosso trabalho, os nossos casamentos, os nossos encontros, as nossas economias, a nossa falta de economia, as nossas desgraças, as nossas doenças, a nossa saúde, tudo isso agora deve ser governado por causa desse encontro. E a maior parte das frustrações que nós temos é por falta de consciência de que aquilo para o qual nós fomos gerados e fomos criados já aconteceu, nós já encontramos com o Messias. Nós já encontramos com eles e esse encontro deve governar todas as outras ações da nossa vida.
De modo, queridos, que se você encontrou com Cristo, se você se encontrou com Cristo, e nada do que nada do que o nosso mundo diz que você deveria fazer, você conseguiu fazer, você já cumpriu objetivamente tudo para o que você foi criado. Agora, se você cumpre toda a agenda que o mundo coloca, se você coloca o seu coração e os seus esforços e todo o seu suor naquilo que o mundo demanda para você, e você faz isso tudo com maestria, mas você não encontrou Jesus Cristo, eu lhe digo que a sua vida é vã, e você se encontra absolutamente perdido. E, indubitavelmente, seja agora ou seja no porvir, você tomará essa consciência. Por isso, querido irmão, eu te alerto. Você foi criado para se encontrar com Cristo. E eu rogo a Deus que o Messias encontre você, transforme você e mude os seus caminhos. Para que você ande conforme esse encontro, de quem já sabe que já cumpriu tudo aquilo que tinha que fazer na vida. Já encontrou o Messias. Irmãos, eu não sei em vocês, mas isso me traz uma alegria tão grande, porque as diversas demandas agora elas ficam ridículas diante do fato da gente já ter encontrado o Rei de toda a terra. E esse, queridos, é o Espírito do Natal. O Natal que nós celebramos, nós crentes celebramos, é o Natal que diz que o Messias veio ao mundo, nos encontrou, nos redimiu, e por isso nós vivemos alegres e o nosso coração já se encontra satisfeito. Porque aquilo que C.S. Lewis ansiava e dizia, nós já encontramos e temos o coração repleto. Deus nos ajude a celebrar o Natal com essa consciência de quem já encontrou o maravilhoso Messias, Jesus de Nazaré. Queridos, o que mais nós podemos esperar do Messias? Nós podemos esperar paz para morrer, nós podemos esperar a satisfação do mais íntimo anseio humano, mas nós podemos esperar a cereja do bolo, uma salvação ampla e profunda. Vamos ler o texto, voltem-se para o texto, do versículo 31 ao 35. Ele aqui no versículo 30 ele diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então aqui no 31 ele está se referindo à salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Irmãos, repitam, leiam esse texto todo, do 31 ao 35, por favor. Que coisa extraordinária, queridos. Isso aqui demonstra o quão Simeão estava inundado pelo Espírito. Ele sabe muito a respeito do Messias. Preste atenção que há coisas aqui que ele diz que não era um pensamento comum. Mas esse homem investigou, ele se aplicou. Como o anseio dele estava no lugar certo, ele se aplicou em cima dos textos, das promessas. Ele sabia muito a respeito desse Messias. Inundado pelo Espírito, ele nos fala uma coisa extraordinária a respeito da salvação. Ele não se engana com o que os fariseus diziam. Ele não se engana com o que diziam os escribas. Ele não se engana com a corrupção no meio da religião judaica. Ele não se engana com as grandes glórias do governo romano. Ele não se engana com nada disso. A cabeça dele está centrada. O coração dele está no lugar certo. E por isso, ele consegue perceber, revelado pelo Espírito, do que se trata essa salvação. Então, nós podemos esperar desse Messias uma salvação ampla e profunda. E por que ampla? O versículo 31 e 32 nos diz que essa salvação ela foi preparada diante de todos os povos.
Ela não foi uma salvação que ficou escondida. Ela já não era mais pertencente a um único grupo. Esse grupo que agora seria atingido por essa salvação, ele não necessitava mais de um pedigree ou de sangue. Não, essa salvação foi preparada diante de todos os povos. E para que povos são esses? Simeão agora nos revela no versículo 32 que esses povos são os gentios, o povo de Israel, ou seja, para todo mundo. Mas ele diz algumas coisas interessantes a respeito dessa salvação. Ele diz que essa salvação para os gentios, elas são luz. E é interessante, João, o evangelista João, no seu texto, ele trabalha muito com essa questão da luz e das trevas. Aqueles que estão em trevas são aqueles que não conhecem o Messias, que não conhecem o Salvador. E aqueles que estão na luz são aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador. E aqui, Simeão está dizendo que para os gentios, Jesus Cristo seria a luz. Seria a luz porque era um povo que não tinha aquela bagagem histórica, não conhecia as promessas, não sabia a respeito de nada do Messias. Para eles seria luz. Eles jazem em treva, mas a luz do mundo se achegou. E a luz desse mundo é Jesus Cristo. Mas ela também seria para o próprio povo de Israel. Ele diz que para o povo de Israel ela seria glória. E seria glória porque Jesus Cristo é a coroação daquele povo. Porque do povo de Israel é que viria o Messias. Simeão aqui está nos dizendo que a salvação de Jesus Cristo, a salvação oferecida por aquele Messias, essa salvação que nós podemos esperar de Jesus, ela é ampla, ela atinge tanto gentios quanto Israel. Ela atinge tanto aqueles que não conhecem nada a respeito da história bíblica. Talvez hoje você esteja entrando nessa igreja pela primeira vez. Talvez você não conheça nada a respeito do que aqui eu estou falando. Talvez você ouça falar do Messias, eu ia dizer da Coca-Cola, mas a Coca-Cola não fala, né, sobre só o Papai Noel e o urso, né? Mas a Super Interessante traz algumas coisas sobre Messias mentirosas. Talvez você só ouça o nome de Jesus assim. Mas mesmo que você não conheça nada, mesmo que você esteja em trevas, mesmo que você esteja em escuridão, Jesus Cristo é a luz do mundo, Ele é o Messias prometido. Mas Ele também é para aqueles que são religiosos, o povo de Israel. Ele é a coroação. Toda a glória de Israel estava voltada para o Messias. Israel, com toda a sua história, com todo o seu poderio, com toda a história de expansão, agora estava cativa, debaixo de Roma. Mas o que Simeão revela é que a glória, a coroa de Israel estava colocada, o Messias havia de fato nascido no meio do povo, e esse povo agora forneceria para o mundo aquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo. Mas ela também é uma salvação profunda, queridos. Versículo 34. Ela é profunda porque ela implica em separação. E esse parece um anticlímax do que aqui estava colocado. É uma salvação ampla, é verdade. Ela atinge a qualquer um. Não existe mais critério humano para a salvação. Mas ela é profunda. Percebam o que diz o versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E o final do versículo 35, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. É curioso, Simeão, acho que talvez até não muito ciente a respeito daquilo que ele estava dizendo, talvez falando unicamente motivado pelo Espírito, mas ele interpreta as profecias de maneira preciosa. Esse homem anônimo interpreta as profecias de maneira preciosa. Ele diz que essa salvação implicaria em separação. E essa separação agora não era mais daqueles que eram nascidos na casa de Israel e todos os outros gentios. Não, essa separação se dá exatamente por causa do menino Jesus. Ele seria o alvo de contradição. E, queridos, nós que conhecemos o resto da história, não é verdade? Queridos, é interessante que os homens criaram diversos sinais para que se encontrasse o Messias, mesmo sinais fora da Bíblia. Os fariseus, os sábios daquele tempo, os rabinos daquele tempo, estabeleceram vários sinais e Jesus cumpriu-os todos. Aquele era um período
de grande expectativa messiânica, porque o que eles chamavam de os ais do Messias haviam se cumprido todos, e é por isso que aparece, vez ou outra, um Messias falso no meio daquele povo. E aquele povo estava naquela expectativa tão grande, e aparece Jesus curando cegos de nascença, curando gente de toda sorte de doença. A palavra dele tinha autoridade, mas sabe qual foi a conclusão que os sábios de Israel chegaram a ver Jesus fazer tudo isso? Nós temos que matá-lo. Eis aí, queridos, a grande contradição. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Queridos irmãos, a grande contradição e o grande sinal que aquele menino propõe, que Jesus se coloca e que Simeão interpreta, é que aquele homem faria uma divisão muito séria. E essa divisão não agora mais era como sangue, como eu disse, mas era uma divisão a respeito daquele que reconhece Jesus Cristo como Salvador e aqueles que não reconhecem. Queridos, nós vivemos um tempo difícil na igreja evangélica. É complicado falar sobre isso, porque há igrejas que, motivadas por um espírito demoníaco, começam a propagar que não existe isso, não existe essa salvação exclusiva, não existe essa salvação exclusiva no nome de Jesus. Queridos, só há salvação no nome de Jesus. Se você viveu, cresceu nessa igreja ou em qualquer outra, se seu pai é um presbítero, pastor, ou se não um homem comum como Simeão, e você passou a vida toda aqui, conhece os cânticos, você até conhece a Bíblia, ganhou gincanas bíblicas, mas não teve um encontro real com Jesus Cristo, meu amigo, você não faz parte do Israel de Deus. Não há mais esse critério de filhinho de crente, crente é. Não existe mais isso. É mistério que hoje você se encontre com Ele. É necessário que você encontre Jesus. É necessário que você olhe para Jesus e não veja nele contradição ou controvérsia, mas é necessário que você veja em Jesus aquele quem Ele realmente é, e Ele é o Messias prometido. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A plenitude se encontra nele, e fora dele não há salvação. De modo que eu te conclamo a olhar para o seu coração e pensar a respeito do que você tem feito da sua vida. E hoje se render aos pés de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Ele é a luz do mundo e Ele é que nos conduz para uma vida de plenitude, de santidade e de glória diante dEle. Confesse hoje os seus pecados a Jesus Cristo. Abandone a sua vida torpe e entregue-se completamente nos seus braços, porque você vai encontrar uma plenitude que você não encontra em nenhum outro lugar. Mas, queridos, essa salvação profunda, ela implica também na manifestação de quem nós somos. O versículo 35, a última frase do nosso texto, diz que essa salvação, essa contradição, ela vai se demonstrar e ela vai manifestar pensamentos de muitos corações. E é isso, queridos, que nós vemos. É impressionante como falar de Jesus Cristo para alguém que se diz religioso, falar de Jesus Cristo para alguém que diz que faz muitas boas obras, falar de Jesus Cristo para alguém que se considere moralmente aceitável, é você iniciar uma guerra particular. Porque a Bíblia diz que é por meio de Jesus Cristo e é por meio desse menino, desse Messias, é que vão se manifestar os pensamentos de muitos corações. Quando Jesus Cristo se manifestou realizando todos os sinais, tanto sinais profetizados quanto sinais colocados pelos fariseus posteriormente, o que se revelou foi a grande podridão daquele povo que antes estava na luz do povo de Israel. O povo de Israel se mostrou um povo infiel quando se encontrou com Jesus Cristo. Eles receberam Jesus Cristo com muitas glórias, mas logo em seguida estavam escolhendo Barrabás e não Jesus Cristo. E o nosso Senhor morreu numa cruz, humilhado e sozinho. Acho que nada mais revela aquilo que se passava nos nossos corações do que isso. Os seus próprios apóstolos começaram a se dispersar.
Foi necessário que ele, como supremo pastor, depois começasse a reunir as ovelhas, depois que havia ressuscitado. Mas o fato é que Jesus Cristo deixa muito patente a respeito daquilo que se passa no nosso coração. E se hoje, queridos, você está sendo incomodado por esse espírito aqui que conduziu Simeão ao templo para encontrar com o Messias, e esse espírito está te convencendo do pecado e do juízo, está trazendo à tona e à baila os seus pensamentos, aqueles pensamentos que se passam no recôndito mais profundo do seu coração. Se isso está acontecendo agora, e se diante de você tudo isso é vergonhoso e podre demais, e se tudo isso que está passando no seu coração você acha que é irreversível demais, eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo morreu para tornar aquilo que é irreversível irreversível, para tornar aquilo que é podridão em uma alvura inacreditável. O sangue de Jesus foi derramado para limpar os nossos corações dos nossos pecados. É para isso que Jesus Cristo morreu. Simeão revela que essa salvação profunda, ela se daria por meio de derramamento de sangue. Ele diz no versículo 35, também uma espada transpassará a tua alma. Ele está falando isso para Maria. Ele está dizendo que essa salvação, esse encontro do Messias, isso que seria alvo de contradição e que manifestaria muitos corações, teria uma especial dor no coração de Maria, da mãe de Jesus. Nós que conhecemos o resto da história sabemos. Jesus morreu numa cruz. Maria sofreu a dor que nenhuma mãe deseja sofrer. Mas Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem lavados e para que Jesus Cristo não fosse mais alvo de contradição, mas fosse alvo de grande celebração entre os homens. Entregue hoje o seu coração a Jesus Cristo. Confie nele, confesse os seus pecados. E aquele que manifesta tudo o que há no nosso coração há de te salvar, e há de te lavar, e há de te conduzir na vida plena que Ele promete dar. Deus nos abençoe nessa noite e no resto da celebração do Natal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, essa é a Tua palavra. Pai, com todas as minhas imperfeições, eu procurei expor, Pai, com fidelidade. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que Tu complete aquilo que eu não posso. Pai, aplica essa palavra no coração dos meus irmãos. Pai, aqueles que jazem em trevas, aqueles, ó Pai, que ainda estão confusos a respeito de quem o Senhor é. Pai, revela em nome de Jesus Cristo, porque eu quero, Pai, junto com eles, celebrar aquele que é o nosso Messias, aquele, Pai, com quem eu hei de me encontrar e que me receberá em glória por causa do sangue derramado. Obrigado, Senhor, pelo que Tu és, em nome de Jesus Cristo. Amém.